a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Nesse momento estaremos falando um pouco. Não me estranhem, irmãos, tá? Os irmãos não me estranhem. Ouça isso aqui, por favor. Os irmãos não me estranhem daqui para frente. O meu pique vai ser esse. Calminho, mais tranquilo, tá certo? Estava correndo demais e eu preciso viver. Então eu estou vivendo primeiro para mim. Eu estava vivendo só para os outros. Então eu preciso cuidar de mim. Então eu peço que os irmãos não me estranhem daqui para frente. Esse é o meu pique. Calma, tranquilidade, porque eu preciso viver. Amém, meus irmãos? E fazer a obra de Deus. E às vezes a gente quer correr demais e vai aquela correria, aquela coisa, se desgastando, perdendo a saúde, morrendo aos dias e não percebe. Então eu preciso viver. Então, para mim poder fazer a obra de Deus, eu preciso de saúde. Então eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha família para poder fazer a obra de Deus. Então não me estranhe, não vai me achar um crente cru não, tá? Porque eu sou pentecostal até demais, mas o pique vai ser assim, não adianta. Não. Vá passo a passo fazendo a obra de Deus e a recompensa será grande dos céus. Amém? Porque a vitória não é aquele que corre muito, irmão. A vitória é quem chega. Você lembra de uma maratona, como era a maratona? Maratona começa a gente com pique, aquela correria, de repente está um botando a língua para fora, caindo no chão, e o outro só correndo com um copo de água, segurando para chegar até o final. Não, vai devagarzinho, vai caminhando um dia após o outro, vai vivendo cada dia que o Senhor vai te dando na presença dele, devagarzinho, caminhando, cuidando de você, cuidando da sua saúde mental, saúde psicológica, emocional, sua saúde material, e assim você vai viver muito bem, e o Senhor vai te abençoar da mesma forma. Amém, irmãos? Queridos, nós vamos nesse momento estar estudando um pouco a palavra de Deus. Hoje, como culto de ensinamento, nós estaremos falando um pouco sobre esse personagem por nome chamado Abraão. Nós lemos a palavra do Senhor Jesus no capítulo 11 do livro de Gênesis, mas não tomaremos como base central este capítulo 11. Fizemos a leitura do capítulo 11 para que os irmãos entendessem o que nós queremos falar no coração dos irmãos nessa noite. Eu quero focar no assunto Abraão, sim, porque Abraão. Eu quero trazer algumas lições da vida de Abraão que nós podemos extrair do livro de Gênesis. Uma das primeiras observações que eu quero que os irmãos façam é que Abraão, ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É uma das coisas que as pessoas hoje no século 21 que nós estamos vivendo não têm tido para a sua vida essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós vivemos em uma época complicada hoje, nós vivemos em um momento tão difícil hoje que as pessoas, para entender que é Deus que está falando, alguém tem que estar marchando, tem que estar pulando, tem que estar fazendo algum tipo de reação, algum tipo de movimento, para a pessoa entender que é Deus que está falando, onde na verdade Deus ele tem suas formas de falar. A Bíblia vai nos mostrar com clareza que Deus ele vai se revelar para Elias, e se revela para Elias em um redemoinho, se revela para Elias no fogo, mas também se revelou para Elias em uma voz mansa e meiga. Então nós precisamos entender que Deus tem formas de se revelar, e a igreja do século 21 ela tem uma certa dificuldade, e essa dificuldade nós vemos hoje. Deus às vezes fala com as pessoas balançam a cabeça na hora do culto, amém, glória a Deus, aleluia, mas quando sai dessa porta para fora, não vê o que o Senhor falou, e continua vivendo na mesma prática, na mesma vida de sempre. E não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós coloquemos a sua palavra em prática em nossas vidas. Ele quer que nós obedecemos aquilo que Ele estabelece para nós. Então nós precisamos tomar essa lição na vida de Abraão. Abraão, ele foi um homem sensível.
mesmo vivendo em uma época complicada, uma época da qual a idolatria reinava, assim como a Bíblia, também a história, melhor falando, nos revela que o seu pai, ele era fabricador de deuses, ele era fabricador de imagens, e Deus resolve chamar Abraão de um meio idólatra. Veja como que Deus, ele é tão tremendo e ele é tão poderoso. Então, meus irmãos, Abraão atenta para a voz de Deus. Abraão está atento para as orientações do Senhor. E Deus, ele faz promessa para Abraão. A primeira coisa que eu quero que os irmãos observem na vida de Abraão é que Deus diz para Abraão: em ti serão bendita todas as famílias da terra. Olha que privilégio, olha que algo extraordinário Deus revela por intermédio de Abraão, que nele todas as famílias. Ele não disse só a tua família, Abraão, ele não disse só a tua descendência, não, todas as famílias seriam benditas nele. Outro ponto lindo que eu acho na vida de Abraão é que Abraão, ele também adquiriu um título de amigo de Deus. Olha que coisa linda. E isso nós vamos encontrar no livro de Tiago. Livro de Tiago, no capítulo 2, nós vamos observar Tiago citando a respeito de Abraão. Perceba que a história de Abraão, ela é narrada no livro de Gênesis. Mas nós vamos ver, passeando agora nas Sagradas Escrituras, que outros homens de Deus também falaram a respeito deste homem que deixou um marco na sua história. Amém. E nós, nos dias atuais, também temos que deixar um marco na nossa história. E eu já quero abrir um parênteses para estar fazendo uma interrogação a você, e que você possa meditar no que eu vou falar. Qual é o marco que você está deixando na sua história? Quais são os sinais que você está deixando? Qual é as marcas que está te seguindo na tua história? Abraão, ele deixou um grande marco. O marco que Abraão deixou foi tão grande que a Bíblia Sagrada vai nos dizer e vai nos revelar homens falando a respeito de Abraão. Por exemplo, Tiago fala sobre Abraão no capítulo de número 2 de Tiago, e no capítulo e no versículo a partir do 20. Olha o que diz a partir do versículo 20: mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Versículo 21. Porventura, Abraão, o nosso pai. Olha mais um título que Abraão adquiriu aqui, ó. Pai. Não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Então perceba, meus irmãos, que Abraão deixou um histórico lindo na terra. Ele foi conhecido como pai da fé. E nós vamos ver também o versículo de número 22. Viveis que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Agora dobra atenção para o versículo de número 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado um amigo de Deus. Presta atenção. Além de Abraão ter um título de pai da fé, porque pai da fé, e não podia ser outra pessoa desse título a não ser Abraão. Perceba que Abraão, ele resolve obedecer
obedecer uma voz desconhecida. Abraão ouve quando ainda estava na Mesopotâmia. Isso que revelou foi Estevão no livro de Atos dos Apóstolos. Ele estava na Mesopotâmia quando ouviu a primeira vez a voz de Deus. Até o mártir Estevão fala a respeito de Abraão. Porque quando nós temos uma história linda diante da presença de Deus, a nossa história ela vai repercutir por onde passarmos. Surgirão nações e vai contar a respeito da sua história, dos seus feitos nessa terra. Quantos homens de Deus que permearam sobre essas terras? Por exemplo, Daniel Merri, Gunavir, grandes pioneiros, até hoje é falado sobre os seus marcos na terra. Aleluia. Homem por nome chamado Billy Graham, um dos maiores pregadores que reunia multidões e multidões, até hoje é falado sobre o seu nome. Então perceba que quando você tem uma história bonita, linda nessa terra, a sua história ela nunca vai morrer. Glória a Deus por isso. Então Abraão ele teve um marco na sua história. Abraão ouve a voz de um Deus desconhecido, de um Deus que ele não conhecia, mas a Bíblia diz que ele obedeceu a voz desse Deus. Aleluia. Isso é lindo demais. Então nós vemos aqui no capítulo 2 Abraão sendo revelado como pai. Sim, como pai da fé. Abraão sendo revelado como amigo de Deus. Glória a Deus. Amém. Você vai encontrar Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, mas amigo de Deus você só vai encontrar Abraão. Glória a Deus. Só Abraão obteve esse título da parte de Deus como amigo de Deus. Nem Enoque teve esse privilégio. Glória a Deus. Aleluia. Enoque andou uma santidade tão grande com Deus que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Mas amigo de Deus, só Abraão teve esse título. Glória a Deus. Outro ponto que eu quero falar com os irmãos é o capítulo 16 de Lucas. O evangelista Lucas vai também falar sobre Abraão e vai falar também sobre um dos privilégios também que Abraão teve. Capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas vai narrar uma história a partir do versículo 19. Dobre atenção, porque isso aqui não é uma parábola como muitos teólogos e muitas pessoas querem afirmar. Eu quero dizer uma coisa para quem lê Bíblia, só para quem lê Bíblia, quem não lê Bíblia não vai entender isso aqui. Mas essas expressões que tem aqui, das epígrafes, como por exemplo, está aqui a palavra do rico e Lázaro, mas não é parábola. Isso aqui nem existe para começar. Porque nos tempos passados, antes de nós termos essa tradução em nossa mão, a Bíblia ela não tinha essa divisão de epígrafe, capítulos, versículos, não existia isso. Isso foi colocado na nossa Bíblia para uma melhor interpretação da mesma. Mas não existia isso. A Bíblia não existia capítulo de versículos. Alguns teólogos estudiosos querem trazer esse texto como uma parábola, mas deixa eu ensinar os irmãos o que é parábola. Parábola é tudo aquilo que não cita nome. A partir do momento que se cita nome, não é parábola, é história. É algo que foi verídico, algo que aconteceu. E no capítulo 16, Lucas vai narrar uma história linda a respeito do rico e Lázaro. O nome do rico não é pautado no texto, mas o nome do homem que teve a sua personalidade aqui, ou a sua personagem, melhor falando, no texto, como pobre, o nome dele era Lázaro. Glória a Deus. Olha o que diz o texto, deixa eu interpretar para você. Ora,
Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha aonde Abraão aparece novamente. Abraão recebe esse privilégio do lugar de descanso, por nome chamado paraíso, ter o seu nome de seio de Abraão. Glória a Deus. Outro privilégio que Abraão adquiriu. Tome atenção para aprender Bíblia, para depois você não estar sendo confundido por aí. Amém. O seio de Abraão se localizava antes da crucificação de Cristo, na parte baixa da terra. Glória a Deus. Havia uma divisória, uma divisão, aonde o ar de lugar do tormento, quem estava lá podia ver quem estava no paraíso. E eu quero chamar a sua atenção, porque existe uma doutrina diabólica, uma doutrina fraudulenta, mentirosa, enganosa, dos adventistas do sétimo dia, que afirma em dizer que depois que o homem morre, tudo acaba. Isso é mentira do diabo. Morreu o homem, morre tudo, morre alma, morre espírito. Mas a Bíblia mostra claramente que a única coisa que morre no homem é o corpo, pois a sua alma e o seu espírito, ele é imortal. E não existe essa história, essa doutrina que o homem morreu, fica dormindo e não lembra de nada. Mentira do diabo também. E essa história mostra com clareza que os dois morreram e os dois estavam conscientes. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que morreu rico materialmente, mas perdeu a sua salvação, estava no lugar do tormento. Ele clama por Pai Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Ele está consciente, ele lembra dos seus irmãos. Ele pede para que Abraão vá na casa dele, para que os seus irmãos não viessem para o mesmo lugar de tormento. Consciência. Glória a Deus por isso. Existem duas eternidades a ser seguidas: céu ou inferno. Descanso com Deus ou tormento eterno, como está no livro da revelação da escatologia, o livro de Apocalipse, que será um tormento para toda a eternidade. Não adianta querer fazer manobras para querer massagear o ego de ninguém. Não adianta querer fazer manobra para querer dizer não, é apenas um julgamento que vai ter no juízo final e depois serão aniquilados, vão deixar de existir. Mentira. Assim como o justo vai ser ressuscitado para receber um corpo glorioso e ao encontro do Senhor dos ares e ir direto ao tribunal de Cristo, onde será recebido a sua coroa, a sua premiação pelas obras que fez aqui. O ímpio também será ressuscitado no juízo final e também o seu corpo receberá um revestimento para ser atormentado para todo sempre, aonde o Cristo morre, que é a segunda morte, que é o lago de fogo, aonde será lançado o diabo, o demônio, o falso profeta, a morte e aqueles que morreram, que não aceitaram Cristo como Salvador. Da mesma forma que nós receberemos um corpo glorioso para se encontrar com Cristo, os que morreram sem Cristo receberão também um tipo de glória sobre o seu corpo, mas para o tormento eterno, aonde Cristo não morre, será atormentado para todo sempre, como está na Bíblia. Assim como o céu ele é eterno, o inferno também é eterno. Volte comigo para o texto. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar, meus irmãos, que Lázaro, ele morreu. E quando Lázaro, ele morreu, o texto diz no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o
Porque quando o cristão ele morre, que leva ele para o descanso não é a morte. Glória a Deus, aleluia. Quando o cristão ele morre, não é a morte que vem ao seu encontro para lhe conduzir para um lugar de descanso, não. Agora, quando o ímpio ele morre, a morte já vem e leva ele para um lugar de tormento. Mas o justo, quando morre, a Bíblia Sagrada revela como é que o anjo vem e leva o seu espírito para o descanso. Consciente, não é inconsciente. Porque quem está nesse momento no lugar de tormento sabe por que está lá. Porque Deus é justo. Deus não ia tirar a consciência de ninguém para que ele ficasse interrogando por que eu estou aqui. Ele vai saber por que está lá. Da mesma forma, o justo, quando estiver no lugar de descanso, como muitos dos nossos irmãos estão nesse momento, ele sabe por que chegaram lá, porque foram fiéis ao Senhor. Essa história do rico de Lázaro é algo fundamental para nós entendermos melhor o que se passa depois da morte. Então lembre-se, o cristão morreu é levado ao paraíso. O paraíso era localizado aqui abaixo desta terra. Mas a partir do momento que Jesus ele dá o brado lá na cruz do Calvário, e ele diz: está tudo consumado em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque o véu do templo impedia da intimidade do homem com Deus. Então, a partir do momento em que o véu foi rasgado de alto a baixo, neste momento está aí tipologicamente o lugar do descanso, o paraíso. Ele foi totalmente elevado e agora está abaixo do trono de Deus, assim como está em Apocalipse. E agora o ser humano, ele vai diretamente agora para o descanso que está ali embaixo do altar de Deus. Porque o paraíso, o seio de Abraão era localizado aqui, porque o homem não podia ter total acesso à presença de Deus ainda, enquanto Jesus não tivesse consumado tudo, para que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo. Glória a Deus, aleluia. Então perceba comigo, meus irmãos, Lázaro, ele viveu momentos difíceis aqui, mas quando ele partiu, ele recebeu o posto da parte de Deus. E o rico que tinha tanto aqui ficou agora almejando, pedindo para que Abraão, olha a consciência, ele conhecia Abraão, porque dá-se a entender, irmão, que essa história ela foi narrada, ela foi acontecida, ou melhor falando, foi existida no período em que simplesmente os patriarcas existiam, que era Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus. A maior prova disso é que o rico ele conheceu Abraão. Ele disse: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha aqui, porque eu estou atormentado. Ele conhecia Abraão. Então, irmão, quem está no lugar do tormento hoje sabe por que está lá. Quem também está hoje no paraíso, abaixo do trono de Deus, sabe por que também está lá. Porque Deus não deixa ninguém, irmãos, confundido. Deus ele é santo. Então perceba que ele conhecia a Abraão. E ele também conhecia Lázaro. Por quê? Porque a Bíblia diz que Lázaro ficava à porta dele. Ele passava todo dia com Lázaro, mas nunca estendeu as mãos para dar um copo de água para Lázaro, para dar um prato de comida para Lázaro. E ele agora está precisando que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua dele, para refrescar na cara dele. Olha como que muda as coisas. Olha como a geografia mudou. O rico tinha tudo nessa terra, Lázaro não tinha nada. Quando moram os dois, Lázaro tem tudo e o rico não tem nada. Glória a Deus, aleluia. Porque daqui ninguém leva nada. Querido,
favor. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6. Porque antigamente o paraíso era abaixo da... Glória a Deus, aleluia. Da onde? Da terra. Era nessa parte de baixo, o paraíso, o seio de Abraão. Só que quando o véu se rasga de alto a baixo, Amém. o paraíso automaticamente ele sai daquela posição e agora vai para baixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo de número 6, versículo a partir do 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Glória a Deus, aleluia. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que morreram, foram mortos, melhor falando, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, aonde mão diga debaixo do altar. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Consciente. Quem está nesse momento no lugar do tormento está consciente e sabe o porquê dela. E quem está também no descanso sabe o porquê chegou lá. Então, meus irmãos, essa é a esperança da igreja. Nós temos essa esperança viva dentro de nós. Esperança, irmão, que nada pode tirar essa esperança de nós. Abraão, ele foi privilegiado demais. Amém. Glória a Deus por isso. Abraão, além de ser conhecido como o pai da fé, Glória a Deus. o paraíso se intitula também o seu nome, seio de Abraão. Amém. Glória a Deus. Abraão é conhecido Aleluia. em Tiago como amigo de Deus. Veja quantas virtudes que Abraão tem. E deixa eu terminar essa palavra agora, aplicando isso ao coração dos irmãos. O que vai fazer total diferença na sua vida é a sua intimidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que se precisa hoje, irmãos? Intimidade com Deus. Os cristãos dessa época presente têm mais intimidade com as coisas materiais do que com o próprio Deus. Deus, ultimamente, na vida de muitas pessoas, tem sido segundo plano. E Deus não pode ser segundo plano, ele tem que ser prioridade na sua vida. Guarda essa palavra, guarda esse ensinamento. Glória a Deus. Perceba que em toda a Bíblia ela tem uma conexão. Existem relatos no livro de Gênesis que você vai ter interpretação clara do que aconteceu ali no Novo Testamento. E isso eu preguei ontem em Batateiras, Glória a Deus. de algo fundamental que aconteceu na vida de Abraão, que ele não relatou no texto, quando ele sobe a Moriá. E que lá em João, no capítulo 8, João revelou Glória a Deus. o que Abraão viu naquele momento do sacrifício. Aleluia. Isso é muito lindo. Que nós possamos ter sede de conhecer a palavra de Deus. Amém. Quer viver bem? Tenha sede da palavra de Deus. Quer viver feliz? Preencha a sua vida da palavra de Deus. Quer ser edificado? Preencha a sua vida da palavra de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo, irmão, que se o crente não se focar na palavra de Deus, se o crente não preencher a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, ele está apto ao fracasso. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
cristãos dessem tanta atenção à palavra de Deus como dá para outras coisas, a sua vida era outra. A sua mentalidade era outra. Tem pessoas que morrem no copo de água porque esquecem de beber da fonte da água da vida. Glória a Deus. É sério isso aqui. A palavra de Deus, irmão, ela é vida e você precisa se alimentar dela todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Querido e eterno Deus, te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo ensinamento da mesma na noite desse dia. Senhor, aplica essa palavra no coração dos teus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos, Senhor, vivermos uma vida diferenciada nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos, Senhor, ter um marco na nossa vida, assim como Abraão teve, pai da fé, Amém. amigo teu. Glória a Deus. Aleluia. Tantas virtudes que Abraão teve, Glória a Deus. que possamos extrair para nossas vidas, tomar o exemplo de Abraão, pois existe uma promessa sobre a vida de Abraão que é liberada sobre a tua igreja, que nele seria bendita todas as nações. Amém. Glória a Deus. Abençoa teus filhos nessa noite, conduz em paz e segurança aos seus lares, Glória a Deus. permanece conosco, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, fique de pé, vou encerrar agora. Amém. Glória a Deus. Amanhã nós temos aqui a nossa Santa Ceia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Estejam todos aqui amanhã para a gente participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Estarei aqui com os irmãos, estarei voltando agora para Batapeiras, mas amanhã eu estarei aqui com os queridos irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Sim, meus irmãos, amanhã não vai haver escola bíblica à tarde. Muito bem lembrado, irmão Daniel. A irmã Daniela está um pouco adoentada, eu não sei se ela vai poder estar vindo nem sequer amanhã para cá. Amém. Então não vou confirmar a escola bíblica por esta razão, tá bom? Então amanhã à tarde não temos a escola bíblica, ficará para o próximo sábado. Mas à noite nós teremos aqui o nosso culto de Santa Ceia, tá bom, meus irmãos? Lembrando outra coisa, irmãos, aos irmãos, aquele projeto que eu falei para os irmãos do quilo de alimento, os irmãos que sempre puderem trazer trago, irmão, que a qualquer momento pode alguém nos procurar, alguém carente, necessitado, e a gente tem que ter alguma coisa para oferecer. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. A igreja diz: está encerrado em nome de Jesus. Vão todos